Professor, eu vou puxar uma pergunta aproveitando o assunto sobre o Instituto Federal. O senhor, quais os desafios para o Instituto conseguir voltar a ter aula presencial que o senhor acha que o Instituto vai enfrentar? Michel, isso vai ser um pouco complicado. Bom, eu não sou especialista da área da saúde, minha formação é toda em administração, né? Quer dizer, eu também estudei um pouco antes da administração, tecnologia da informação, mas essa área da saúde, essa área de biológicos realmente não é muito a minha praia. Mas eu tenho a humildade de ler, né? E aí, lendo e também de conversar com alguns colegas, né? Todo mundo deve se lembrar, o Campus São Roque, ele tem um curso de licenciatura em ciências biológicas, né? E então nós temos professores, doutores na área de biologia e tem o de tecnologia em gestão ambiental. Então nós temos um pessoal muito capacitado, né, na área ambiental. Então quando eu leio as coisas dessa área, ou quando eu converso com os colegas, né, que pesquisam, estudam essa área, qual tem sido a tendência, né, em termos de expectativas para esse retorno presencial? É que, primeiro, ele vai ter que ser gradual, não será possível um retorno à normalidade rápido, né? Não vai ser instantâneo. Acabou a pandemia, todo mundo volta ao normal, né? Primeiro, até por conta justamente da imunidade, né? Se não for criada uma vacina, né, a imunidade das pessoas ainda será uma dúvida, né? Talvez algumas pessoas que fizeram um isolamento muito sério, né, muito corretamente, essas pessoas vão ter ainda o risco de serem infectadas, né? Não existindo vacina, tá bom? No caso de uma vacina, da inexistência de uma vacina. Então, esse retorno à normalidade ele vai ter que ser gradual para que não aconteça uma segunda onda, um segundo surto do Covid-19, né, para que aconteça aquilo que eles chamam de imunidade de rebanho, né, com um pouco mais de controle. Então, para que essa imunidade de rebanho aconteça de forma controlada, não haja um novo surto, né, uma nova pandemia, então esse retorno à normalidade vai ser gradual, tem que ser gradual. O que significa tem que ser gradual? A gente vai ter que manter ainda distâncias, segurança. Então imagina, a sala de aula não vai dar mais para você sentar um do lado do outro, né? Professor, Você vai ter que manter. posso encaixar uma pergunta que eu acho que vai dar encaixe no que o senhor Claro, acabou de falar. O senhor acha inevitável ocorrer o crescimento de meios online de educação, desapego com contato presencial? A famosa videoaula? Porque, querendo ou não, isso vai ser ó, também uma adaptação, né? Que a gente tem que treinar os professores a utilizar, tem que os alunos acostumar. Se eu acho que isso vai crescer como tendência também para o Instituto Federal? tá. Bom, eu vou só para encerrar o assunto do retorno. Então, provavelmente esse retorno gradativo, ele vai levar algum tempo e as pessoas vão ter que se adaptar a essa realidade, né? Então, vão entrar em salas de aula com as carteiras bem espaçadas, distantes umas das outras. As pessoas provavelmente ainda vão usar por um bom tempo máscara. Então, vai ser uma realidade ainda muito estranha para todo mundo. E a gente vai ter que aprender a conviver, né, presencialmente desta outra forma. Então vai ser um aprendizado para todo mundo. A gente vai ter que reaprender a conviver presencialmente. Com relação ao uso das tecnologias de informação e comunicação para mediar o aprendizado, bom, Michel, isso já era inevitável, né? Antes mesmo da pandemia, né, a gente começa a falar de indústria 4.0, né, a quarta revolução industrial, a gente começa a falar da geração millennials, né? Uh, Era natural que a mediação das tecnologias ela se tornaria cada vez maior, e não é por causa da pandemia, isso já é um processo que vem acontecendo, né? Já existem vários cursos que são oferecidos à distância, existem pessoas que aprendem assistindo vídeo no YouTube, mesmo as instituições mais renomadas, né? A Harvard, Oxford, elas já oferecem uma série de aulas à distância, aqui mesmo, né, para a gente valorizar o Brasil, para não achar que o Brasil é atrasado,
Se você acessar a TV Cultura, né, o canal digital, se não me falha a memória, é o 2.2, né? Se não me falha a memória, é o 2.2. Se não for 2.2, é o 2.3 ou 2.4, alguma coisa assim, na TV aberta, é o canal Univesp. Você tem aulas de vários cursos lá. Então, essa mediação ela já vem acontecendo e ela é a tendência, né? Nós, professores, sabemos que é inevitável. Então, os cursos presenciais vão ter, sim, que se ajustar, né, a essa realidade que se impõe, não por causa da pandemia, mas justamente pelo avanço tecnológico e pela característica, né, geracional. Está vindo uma geração aí que é conectada desde que nasceu. Então, muito provavelmente, sim, nós vamos ter que nos preparar para isso. Agora, onde que eu acredito que nós teremos muito problema, né? Que é um problema que já também está se evidenciando, né? Está ficando explícito agora por conta da pandemia. É a infraestrutura nacional. A infraestrutura do Brasil na área de telecomunicações é muito ruim, é muito ruim. A privatização lá no final do século XX prometia que, uma vez privatizado, né, o sistema Telebrás, as telecomunicações brasileiras teriam um avanço nunca antes visto. Nós teríamos investimentos pesados e as telecomunicações do futuro seriam maravilhosas, né? Já praticamente 2 décadas se passaram das privatizações e quando a gente olha para a infraestrutura de telecomunicação do Brasil, ela ainda é muito ruim, ela é muito ela é insuficiente para as demandas, inclusive para essa realidade que se coloca pela quarta revolução industrial. Então, por exemplo, se uma cidade desejar se tornar uma smart city, né, uma cidade inteligente, ela não consegue. E não é por falta de vontade política, é por falta de infraestrutura. Não tem infraestrutura, né? Por exemplo, a nossa cidade aqui, São Roque, se ela quiser virar uma cidade inteligente, ela não tem condições, porque não tem infraestrutura de telecomunicações que atenda o mínimo possível, né, para você implantar uma cidade inteligente em São Roque. Se sei lá, alguém, né, o poder público, por exemplo, quiser criar uma série de incubadoras de startups, elas vão ficar restritas a pequenos lugares, a poucos lugares, aliás, raríssimos lugares. Porque ele não pode, por exemplo, abrir uma incubadora de startup, sei lá, no interior, por exemplo, de Minas Gerais, né? Por quê? Porque não tem infraestrutura. Então, a nossa infraestrutura de telecomunicações é muito ruim. Então, isso é um problema e eu espero que os nossos governantes e aqueles que pleiteiam ser governo no futuro, eles criem soluções para isso, porque senão vai ficar inviável. Além da questão da infraestrutura, aí sim, uma questão de planejamento, né? As organizações, principalmente as de ensino, elas vão precisar planejar, né, essa mudança, né? Talvez um pouco mais acelerado por conta da pandemia, mas sim, a gente vai precisar pensar em capacitação, a gente vai precisar adquirir competências novas e os próprios estudantes, né? Nós vamos precisar preparar os estudantes para isso, não são só os professores, tem uma realidade aí que a gente não pode negar. A educação, ela é uma relação, né? Ela não é o professor ensina o aluno, na verdade é uma troca, né? E nessa interação professor-estudante, então as duas partes precisam se preparar. Mas eu queria colocar só uma exceção aqui, o Michel. No caso da educação infantil, e pelo menos do Fundamental 1, o presencial ele é indispensável. Quer dizer, a criança ela só se desenvolve a partir de um processo que implica, sim, na socialização. Tá? Por isso que eu não acredito no homeschooling. A socialização é uma parte fundamental no desenvolvimento cognitivo. Então, ali para o infantil, para o Fundamental 1, não ter o presencial pode comprometer, inclusive, o desenvolvimento cognitivo e até prejudicar, né, aquela pessoa quando ela atingir uma fase, uma infância, né, mais tardia ou adolescência. Então, eu colocaria uma exceção aí para essa fase inicial dos estudos. Mas para o ensino médio, para a formação profissionalizante, né, tanto técnico quanto do superior,
eu acredito que é tendência e que talvez lá no futuro, inclusive, as aulas sejam virtuais, mediadas por algum sistema de holograma, e as pessoas certamente vão ser mediadas também por alguma inteligência artificial, e até nós, professores, vamos ter que rever como que vai ser a nossa posição nessa situação toda, tá? Professor, deixa eu encaixar uma pergunta rápida que eu acho que ela pega bem aqui. As universidades que são particulares, eu tenho alguns amigos, alguns colegas que eles já estão tendo aulas online, né? Eles utilizam alguns programas do Google, que é de videoconferência, que acabou por conta do coronavírus, eles disponibilizando gratuitamente. O senhor acredita que às vezes o que pode deixar um pouco o IFE, o que às vezes torna ele para frente é a qualidade de ensino, que deixa ele na frente e é a sua qualidade. Mas às vezes esses processos, eles amarram um pouco da gente conseguir se adaptar ao cenário que está acontecendo, que a gente pode ver que as particulares se adaptam um pouco mais rápido, não sei se é por conta de burocracia e às vezes uma instituição pública ela tem mais dificuldade, que ela tem esse, eu vou chamar de arcabouço burocrático, que ele é positivo, mas ele também trava alguns processos, né? Michel, eu vou ter que discordar. Aí é um problema de natureza. As instituições particulares, elas não têm preocupação com a inclusão social, né? Estuda lá quem tem condições de pagar, né? Ah, mas tem a ajuda do governo. Sim, mas mesmo essas pessoas, né, elas participam de um processo seletivo, nem todo mundo consegue 100% de bolsa, às vezes é parcial, e aí, por uma questão de sobrevivência, elas se adaptam, né, elas se ajustam à realidade que é proposta pela instituição particular. Até porque, no caso de uma instituição particular, se você não estiver satisfeito, qual é a sua alternativa? É sair. Você quebra o contrato e vai embora. No caso da instituição pública, não é uma relação fornecedor-consumidor, né? Não é uma relação de prestador de serviço-cliente, que é a característica das instituições particulares. É uma relação Estado, né, o governo, com o cidadão. E nós não podemos ser excludentes. Então, as instituições públicas, elas não podem simplesmente adotar uma solução que possa, ao invés de incluir as pessoas, ao invés de uma oportunidade justa, né, e equitativa para todos, ela crie castas, ela promova a exclusão, ela dificulte o acesso, né, do cidadão. Então, a instituição pública, ela tem muito mais responsabilidade social do que uma privada, né? Aliás, responsabilidade social da iniciativa privada é muito relativo, né? Ela não precisa ser grande, pode ser pequena. Às vezes ele só faz no mínimo, né, para ter algum prestígio, alguma, sei lá, uma imagem mercadológica positiva. Às vezes nem isso, né? A instituição pública não tem é, não tem como ter graus de responsabilidade social. A responsabilidade social de uma instituição pública é 100%. Ela tem que ser total, porque nós temos que atender o povo, né? E aí eu não estou preocupado se eu vou atender o povo que tem acesso à internet ou se eu vou atender o povo que não tem acesso à internet. Eu tenho que atender todos, né? E como é que eu vou atender todos se eu sei que uma parte da minha população, né, do meu público, não tem acesso à internet? Como é que eu vou atender de forma equitativa a população enquanto instituição pública, né, tendo 100% de responsabilidade social, se eu sei que uma parte do meu público não tem nem computador? Tem gente que não tem computador, Michel. Tem alunos nossos que não têm computador, né? E aí, quando a gente considera essas informações, né, quando a gente coloca essas estatísticas, qual é o nosso papel enquanto servidor público? Né? Qual é o nosso papel enquanto instituição pública? Bom, o que eu posso fazer para proporcionar, para promover justiça social? Porque essa é a nossa maior preocupação. A preocupação de uma instituição pública não é com o lucro, não é com o dinheiro que vai exceder no negócio
para prover o sustento, né, ou mais do que o sustento, o luxo do proprietário. No nosso caso, a nossa maior preocupação é como é que eu estou transformando para melhor a realidade das pessoas. Como é que eu estou transformando para melhor a realidade da sociedade, no nosso caso, né, de São Roque, do estado de São Paulo, do Brasil. Então, é bem diferente essa decisão, tá? Se eu posso, se as particulares podem ter essa despreocupação com o público, porque faz seleção, né? Um processo de seleção meio darwinista, né? Então, sobrevive quem se adapta. No caso da... E aí não se importa se alguém ficar para trás, porque o importante é continuar existindo. No caso das instituições públicas, isso não é verdadeiro. A gente não pode deixar ninguém para trás. Nós precisamos garantir que todos possam, né? Por isso que eu comentei lá no início da nossa entrevista, se o nosso modelo econômico promovesse um pouco menos de desigualdade, não falar igualdade social, que talvez isso seja utópico, mas alguma coisa menos abusiva, né, menos absurda. Se nossos governantes estivessem em competência gerencial e houvesse pensamento estratégico na gestão pública, né, dos governantes que já foram, né, dirigentes desse país, do estado, da cidade, se houvesse esse pensamento estratégico, se preparando, né, para um futuro diferente, talvez nós pudéssemos já ter, inclusive, uma solução funcionando, tá? Mas como nada disso aconteceu no passado, então o que a gente faz? A gente atropela o processo? A gente atropela e deixa para trás as pessoas? Ou nós tentamos descobrir uma saída na qual todos tenham a mesma oportunidade? Então, é por isso que a instituição pública demora um pouco mais, né? Porque ela não quer deixar ninguém para trás. E essa decisão de não deixar ninguém para trás é difícil. É muito difícil. Não tem solução pronta, não tem solução fácil e o que é pior, não tem solução barata em tempos de crise. Eu consigo. Professor, eu vou puxar por um tópico da entrevista, sobre a questão de investimento. O senhor acredita que além dos investimentos que ocorreram na área da saúde ou que ocorrerão em combate ao Covid-19, podem esses investimentos chegar para a educação, principalmente em pesquisa e desenvolvimento? Porque a gente tem a PEC, né? Mas parece que foi aprovado acho que o Judiciário, teve o Legislativo também, aprovou uma coisa, acho que é alguma PEC da guerra, alguma coisa assim. Você acha que esses investimentos podem agora abrir espaço para chegar para a educação? Olha, sim, está autorizado, né, um aumento do gasto público. Então, nesse momento, né, nenhum governante vai ser acusado, né, de irresponsabilidade fiscal se os gastos públicos forem destinados para a superação da crise. Então, de fato, existe essa autorização, né? Essa autorização é por meio do Legislativo, né? Então, o Congresso Nacional permitiu isso, e outra, não tinha como não ser, né? Quando se trata de uma crise, não adianta você pensar em responsabilidade fiscal e as pessoas morrendo, né? Então, você precisa, de fato, ter essa flexibilidade. Agora, se isso vai se estender para outras áreas, né, além da saúde, além das pesquisas especializadas na área da saúde, é uma incógnita. Eu vou ser bem sincero, não sei. Acho que não. Porque o governo nunca, esse governo que nós estamos, né, o governo Bolsonaro, em nenhum momento ele sinalizou qualquer interesse em desenvolver a ciência de forma indistinta. Ao contrário, né? Se nós observarmos aí, nas últimas decisões do Ministério da Educação, né, do MEC, e do Ministério da Ciência e Tecnologia, as bolsas, elas não estão sendo mais destinadas para todas as áreas, né? Então já existem restrições, é restrição mesmo a palavra, né, para destinar recursos, né, bolsas de pesquisa para áreas das humanidades. Então, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, elas hoje têm muita dificuldade para conseguir uma bolsa. E não é porque
os critérios são rigorosos, porque os critérios são, sei lá, impossíveis. É porque está proibido, né? Foi feita uma restrição, não pode, né? Pode destinar bolsa para engenharia, pode destinar bolsa para química, mas não pode destinar bolsa, por exemplo, para sociologia, tá? Então, a sinalização do governo não é de expansão, né? É de restrição. E na pandemia, até por uma questão óbvia, né? Os esforços são na área da saúde, né? No desenvolvimento de pesquisas que possam levar à descoberta de uma solução para o problema. Então, eu acredito que não vai se estender para as outras áreas, não. E como eu falei para você, Michel, eu não vejo as pessoas fazendo essa reflexão, né? Tanto que tem gente que está concordando que se congele o salário dos professores. Eles não entendem que o professor, né, o servidor público, né, o professor da instituição pública é a mesma pessoa que faz ciência. Então, não existe uma figura separada, né? Não existe o cientista fazendo só a ciência e o professor só dando aula. Todas as universidades, todos os institutos federais, o cientista que faz descoberta é a mesma pessoa que dá aula. Então, quando a gente fala não vai ter aumento de salário para os professores, nós também estamos proibindo o reajuste para os cientistas. Então, e as pessoas estão preocupadas com isso? Não. Tem, infelizmente, uma parte da opinião pública acha que está certo, que não tem que aumentar o salário, que não tem que melhorar as condições de trabalho dos professores, porque acham que nós não somos dedicados, que nós não somos esforçados. Ao contrário, né? Eles acabam até dando muita ênfase e reforçando a narrativa, né, de um ministro do governo Bolsonaro que nos classificou como parasitas. Então, quando você se vê diante dessa situação, né, em que o governo faz acepção de áreas, a parte da opinião pública não consegue perceber que é a mesma pessoa, né? O cientista e o professor são as mesmas pessoas. Desculpa, eu não tenho assim essa expectativa de que haja uma expansão nos investimentos na área da educação, principalmente com essa proposta, né, com essa ação propositiva de desenvolvimento de conhecimento, de construção do conhecimento por meio de pesquisa e sei lá. Não, infelizmente não, ao contrário.